Fala, doutores! Vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar no sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador aí do canal Fala Doutores, tentando trazer aí luz para a nossa medicina um pouco sombria, trazendo convidados aí que são modelos de carreira para mim, que me trazem insights aí e tentando trazer para vocês que vocês possam modelar suas carreiras e melhorar aí o que a gente está vivendo. Hoje a gente tem aí mais um grande convidado. O pessoal vai começar a falar que estou defendendo demais a Prevent, mas não. É porque tem muita gente boa por lá. Dr. Arthur Correia, médico radiologista. Depois o Arthur vai até explicar aí a história das siglas aí, que eu me confundi com ele dentro da radiologia, dos episódios músculos e esqueléticos aí. Amante dos esportes radicais e hoje coordenador médico da Prevent Senior, um líder nato que está cada vez crescendo mais aí nesse mercado digital aí, dentro do mercado de saúde. Fala, grande Arthur, tudo bem? Fala, meu, beleza? Honra aí, depois desses meses de contato que a gente teve em Clubhouse, em outros grupos, vim trazer aí um pouquinho da nossa história para compartilhar com você. Acho que é muito legal esse trabalho que você vem fazendo, dando oportunidade para o pessoal trazer de uma forma mais informal, né, que toda a sua jornada. Cara, sou Arthur Correia, então sou médico radiologista, eu sou natural aí de Santa Catarina, né, nasci em Laguna, uma cidadezinha que fica uns 100 quilômetros aí para baixo de Florianópolis. Da onde? Depois morei uma boa... Ah, lógico, é uma península, cara. Península. Surfo desde os 6 anos, né? E depois, enfim, fui morar em Florianópolis aí para fazer a faculdade, fiz Federal de Santa Catarina. E aí depois acabei vindo para São Paulo para fazer residência e fui para o Hospital das Clínicas fazer radiologia e de lá fui preceptor da residência, fiz o meu R4 em músculo esquelético e aí seguimos na vida profissional e continuando aqui em São Paulo aí nessa trajetória. Como é que era teu formato familiar, Arthur, para chegar na medicina? Você tem médicos na família, né? Como é que foi aí como é que momento de infância? Cara, então, eu tenho um tio, cara, hoje ele é ex-marido da minha tia, né? Na verdade, são 6 mulheres, né? São 6 mulheres irmãs, minha mãe, e essa tia era casada com um médico aí, que é, enfim, pai dos meus 2 primos aí e tal, e ele foi um cara que me inspirou desde moleque, assim, desde moleque, queria ser o tio Danilo, né, mano? Porque, cara, gente fina pra caralho, um cara que, tinha uma puta cultura, esporte, fazia esporte pra caramba, surfava, voava de asa delta, pedalava, fazia o caralho, assim, eu desde pequenininho olhava aquilo com fascínio, porque, eu não tinha merda nenhuma, né, cara, assim, eu vinha, a minha estrutura familiar, ela era muito frágil quando a gente era novinho, né, em termos financeiros, em termos familiares e tal, então aquilo para mim era um suporte muito grande, eu sempre, assim, final de semana ia passar com eles, tal, com o tio Danilo, com a tia Cat, e aí meus primos, que eram da minha idade, né, os filhos dele, e, cara, aquilo foi uma coisa assim, desde moleque, eu assim, cara, eu vou ser médico igual o tio Danilo, e ele é gineco-obstetra, né, e aí foi, cara, foi indo, nessa loucura aí da vida, até eu chegar no tempo aí de conseguir fazer o vestibular e tal. E você é muito ligado a essa parte de esporte, aí, principalmente esporte radical, e isso já devia ter, aí, como você falou, que surfava desde os 6 anos de idade. Como é que foi abdicar aí do esporte e dessa vida aí para se dedicar aos estudos? Ou isso não precisou acontecer? Foi fácil de passar? Como é que... Putz, cara, eu sempre fui muito desprendido de estudar, cara, assim, eu era muito mais de coisa prática, entendeu? Então, ia pra escola, eu assistia aula, resolvia as paradas, gostava muito de matemática quando era molequinho, uma boa parte, assim, eu estudei em escola pública quando era moleque, e então gerava aquela coisa assim de tipo assim, eu tenho que resolver esse negócio rápido para chegar em casa não ter que ficar fazendo tarefinha, e quando também tinha, nem entregava trabalho, assim, nunca fui muito ligado nessas coisas de
de tarefas e tal. Então, mano, um bom tempo da vida surfava quase todo dia, pô, skate, todas as doideiras de criança, adolescente, que foi criado mais em periferia, e um pouco desgarrado aí de família, enfim, por não ter uma estrutura familiar tão legal, você acaba levando a vida mais de boa, assim, né? Só que, lógico, eu sempre tinha aquele foco de que, tipo assim, meu, se eu não empreender no estudo, eu não vou ser porra nenhuma. Então, isso foi um grande norteador para mim, assim, né? Para ir superando aí vários enfrentamentos aí do dia a dia até chegar à fase de adolescência, quando eu piquei mula de casa para estudar e fazer minhas coisas. E então, assim, pô, sempre consegui fazer esporte pra caramba. Isso durante a faculdade, mano, beleza? Tava em Floripa até, pô, tô em Floripa, altas ondas, mas dizer que foi a época da vida que eu menos surfei. Porque realmente aí não dá, né, mano? Porra, medicina, você ficou o dia inteiro na faculdade, fica cansado pra cacete, aí tem todas as coisas que vão surgindo durante aquele mundo novo, né? Você começa, pô, você começa a descobrir coisas novas, né, cara? Festinha, tal, gurizada, aquela coisa da vida da faculdade, que aí você fica muito vivendo a medicina, né? A medicina e todos os arredores da medicina. Então foi uma época que eu surfei menos, mas fazia vários esportes, atletismo, jogava basquete, joguei basquete a faculdade inteira, nessas intermédias, essas coisas todas. Então, cara, esporte para mim foi uma coisa muito ligada, assim, sabe? E a primeira vez que você sai de casa foi para a faculdade? Não, cara, tá Foi louco. antes? Não, tá louco. É, é do ponto. Conversa pode tomar vários rumos, mas assim, é, a Deixa ela situação tomar, inicial é. relaxa, cara, distrai, cara, ela é natural. Não, vamos lá, contextualizando. Assim, cara, eu, eu tenho, de novo, né, uma estrutura familiar que ela foi um pouco confusa. Assim. Conheci meu pai com 10 anos de idade, minha mãe era meio doidinha, e então eu fui meio assim que me criando sozinho, lógico, tinha todo o apoio, né, porra, da avó, de um outro tio e tal. Tem irmãos, E Arthur? então, tenho minha irmã, minha mãe tem uma filha que é mais nova, aí tem 9 anos a menos que eu, Aham. e o meu pai tem mais 2 filhos. Tá. Mas a história não chegou no meu pai ainda, né? Então, nessa primeira infância minha, aí até os 10, 11 anos, foi uma coisa assim meio de papel invertido, sabe? Meio que eu que cuidava mais da minha mãe e tal, o pai era meio, ela tinha aí os namorados dela e tal. Mas isso vai construindo já um moleque diferente, né? Um Com moleque assim, pô, certeza. o cara tá invertendo o papel, já tem que cuidar da mãe e tal, já tem todo algum problema aí. E aí depois eu conheci meu pai, cara, e aí comecei a conviver com ele assim um pouco mais, final de semana, férias e tal. Ele também, pô, mó radical, assim, de surf, asa delta. E a gente teve uma boa relação aí até o final da faculdade, né? Até o final da minha faculdade a gente teve uma boa relação e depois a gente já deu uma esfriada nessa relação também. Mas a minha estrutura familiar ela foi mais ou menos assim, cara. Eu saí de casa várias vezes, né? Dentro desse período aí da minha primeira infância, algum tempo eu ia morar com a avó e tal. Depois na adolescência também, às vezes passava alguns meses com a avó, daqui a pouco voltava para casa quando estava uma baixada na poeira com a mamãe. O E Porto aí teve Seguro uma era época. tua avó, então. Cara, Porto Seguro da minha família é minha avó, cara. Ela sempre foi a matriarca. Assim, eu venho de uma família matriarcal, nível assim, filme. Tipo, a minha avó era o forte da família, cara, né? Criou todos os filhos, né? 8 filhos, são 6 mulheres, 2 homens. Ela, porra, era uma mulher que é ex-professora, cara, trabalhou até os 80 anos, quando apareceu uma displasia de medula, que aí ferrou, assim, do nada, mas saudável e tinha comércio, lojinha e tal, não sei o quê. Nunca teve posses, né? Nunca teve grana, tinha o suficiente para se sustentar, mas, pô, sempre me ajudou pra caralho, assim. Então, assim, hoje, cara, o que eu sou, basicamente eu devo à minha avó, assim, em termos de caráter, de valores, até alguns outros problemas de ser muito workaholic, por quê? Porque ela sempre pregava isso, né? Ela só falava assim, meu, quem tem saúde trabalha, meu. E é isso daí. E isso para mim era um marco, né, cara? Isso para mim sempre foi um significado muito importante. E aí, lógico, depois que eu me formei, uns 2 anos, ela aí não aguentou o tranco, sei lá, com uns 80 e poucos ela morreu. E aí aí começou a família. E desse termo, a família foi melhorando, assim, sabe? Os tios, foi todo mundo melhorando financeiramente, os primos foram ficando legal, né? A gurizada, a segunda geração foi melhor, a primeira geração da família era muito doida, né? Tipo assim, porra, a mulherada era muito louca, mas todo mundo foi ficando legal. Minha mãe foi uma que demorou mais para
melhorar e não melhorou, mas enfim, acontece. E a gente foi se construindo, cara. Me diz o negócio. Faculdade. Teoricamente era para você fazer GO, aí baseado no teu tio. Onde é que apareceu a rádio aí durante a faculdade? Cara, foi no último ano, cara. Foi no último ano. Eu até fui monitor da GO ali durante uns 2 anos. Fiquei de monitor no final da faculdade, né? E tava meio decidido, assim, pô, vou fazer GO, vou fazer vídeo, acho que é uma situação legal de se fazer. É um caminho mais rápido para operar, pelo menos eu pensava. E chegou no último ano, cara, quando eu passei no estágio da rádio, eu conversei com um cara, o cara tinha feito GO, um cara bom, assim, tipo, bom como ser humano, bom intelectualmente. E ele assim, cara, eu fiz GO, fui pro interior trabalhar, fiquei aí acho que uns 4, 5 anos e, não deu certo, cara. Voltei, tô fazendo rádio, foi a melhor decisão que eu fiz na vida. E aí, lógico, teve algumas semanas de conversa, eu cheguei e falei assim, porra, mano, que caralho, vou fazer rádio. E aí foi uma loucura, porque assim, pô, como é que eu vou passar em rádio, né, cara? Eu vou ter que estudar um monte para passar em prova de residência de rádio. E aí, pô, tinha que fazer essas coisas de médico curso e não sei o que lá, e aí a grana era totalmente apertada, né, mano? E aí, pedi ajuda para um, para outro, tal, consegui fazer o cursinho lá no final no último ano da faculdade, e aí consegui passar nas provas e já era. E aí, ir para São Paulo foi o local que você passou? Foi o local que você queria? Como é que é essa Cara, estruturação de carreira aí? a minha intenção era ficar em Florianópolis, e tanto é que eu ia fazer só a prova do hospital, lá do hospital universitário, lá da Federal de Santa Catarina, e ao longo do ano aí de médio curso, fazendo esse cursinho e tal, assim, eu meio que assim, né, cara, eu assim, brother, eu preciso passar, porque, mano, eu não tenho grana, como é que vai ser isso daí? Eu vou ficar o quê? Eu vou ficar consumindo dinheiro da avó que já não tem para pagar cursinho, eu tenho que trabalhar, estudar. Eu, cara, consegui uma carta branca aí durante um ano, durante esse último ano da faculdade, para ficar estudando. E aí, cara, eu comecei a estudar mais do que precisava. Então, tipo assim, pô, eu estudava 14, 16 horas por dia para todo dia. Você E morava aí onde começou a dar muito. na época? Oi? Você Morava em morava Floripa. onde? Morava em Floripa. Sozinho? Não, cara, eu morava com a mãe de um amigo meu, brother. Eu morava com um amigo meu, eu morava com um amigo meu na casa dele, e aí ele saiu para morar com a namorada e ficou morando com a mãe dele, brother. Paciência, né? Cuidava de mim pra caramba, a pessoa que eu devo muito carinho aí, muito a ela, porque foi um ano que ela me ajudou bastante em Porra, apoio aí emocional, em apoio alimentar. não, imagino, pô. E, é, cara, lógico, esse último ano eu já namorava, enfim, namorava aí já desde a metade da faculdade com a moça que virou minha esposa, que era de São Paulo, por sinal. Cara, como eu comecei a estudar muito, começou a dar muito resultado nesses simulados. Daí a galera começou assim, tenta a prova em São Paulo. Eu assim, bora. Então eu comecei a fazer simulado e, porra, aí chegou o final do ano aí nesses médico cursos, nessas porra de simulado, mano, tava estourante, ficava em primeiro em vários. Eu assim, nossa, mano, vou passar. Aí eu meio que assim, vou tentar essas provas de São Paulo tudo, né? Porque assim, não vou tentar a prova no Rio, né, cara? Eu sou meio pá virada, se eu vou pro Rio eu me perco. E aí eu acabei vindo para São Paulo e aí fiz essas provas, fiz São Paulo, fui passando essas provas tudo e acabei por orientação aí de uma galera, assim, cara, vai para os hospital das clínicas fazer e tal. E aí vim. Minha mulher, que agora é ex-mulher, ela veio fazer psiquiatria, né? Aham. Ela veio fazer psiquiatria. E aí, mas aí no ano passado a gente, de uma forma bem legal, a gente resolveu separar e tal. E seguimos aí como amigos e tal, mas durante 10 anos aí eu tive esse relacionamento com ela, né? Ela é de São Paulo e foi para Floripa fazer ensino médio, cursinho, faculdade, e depois ela voltou para São Paulo. Como é que é a radiologia na USP? Como é que é a questão de estrutura? É direto? Você faz rádio direto? 3 anos? Como é que é? Cara, faz a prova da residência, lá normal, acesso direto, né? 3 anos de radiologia. Por ser uma instituição muito voltada para ensino e pesquisa, logicamente, a quase totalidade já emenda um R4, então faz uma nova prova, né? Já emenda um R4 aí. Eu Você fiz músculo vivia de bolsa, esquelético, né? pô? Como é que é? Bolsa, tem Você bolsa. vivia com a bolsa da residência?
Não, não. Aí tem toda uma história, né? Quando eu passei na residência, eu não tinha como ir para São Paulo, né, cara? Porque pagar 4 pau de aluguel da onde, né? Aí eu tranquei eu sabia que ia passar, já estava certo para mim. Aí eu já me candidatei para ser voluntário na Força Aérea lá em Florianópolis. Eu assim, cara, em algum lugar eu vou passar, porque não tem como, pô, tô tirando um monte de notas, essas provas, eu devo passar em alguma coisa. E aí eu me voluntariei na Força Aérea e aí tranquei a vaga, cara. Tranquei a vaga, fui servir na Força Aérea lá em Florianópolis. E aí fiquei um ano, né? Aí fiquei um ano só de juntando grana, né, cara? Nesse um ano, minha ex-mulher veio para cá, e eu fiquei lá servindo, trabalhava numa UPA, num posto de saúde aí de manhã cedo, à tarde ia para a base aérea e à noite metia plantão, fazia e consegui juntar uma grana legal, e vim para São Paulo, cara. E aí eu estava estável, assim, tranquilo para viver aí 6 meses sem precisar de nenhum auxílio além do que eu já tinha. Só que aí também chegou aí em agosto, com 6 meses de residência, eu já comecei a trabalhar fazendo coisinha de ultrassom, assim, comecei a acompanhar uma galera e tal, fui fazendo uma coisinha ou outra, e aí já foi gerando uma outra fonte de renda aí para. E aí virei o Pô, trabalhador. para ser contratado aí na Prevent, vocês têm que passar pelo Exército, né, cara? Tô percebendo Não, isso. né? Cara, eu vou falar que servir as Forças Armadas, cara, principalmente para moleque que é mais porra louca, é muito interessante porque você é um modelador de caráter, né? Você aprende de uma forma, não estou aqui julgando valores, se é certo ou Sim, errado, ó. mas você aprende a respeitar, você aprende a engolir sapo, você aprende a ouvir, que é uma grande dificuldade do ser humano hoje ouvir, né? Sempre foi uma grande dificuldade, principalmente hoje que a gente vive um pouco mais esse mundo de gestão e corporativo. O ouvir ele é importante, né? E é muito difícil, né, cara? Gera muita ansiedade você ver alguém falando algo e a pessoa tá afirmando uma verdade ou querendo implantar uma verdade, você não espera ela terminar de falar assim, mano, nas Forças Armadas não existe isso, né? Você só escuta, né? Você só é ouvido se o seu superior, que é isso não é certo, também não é errado, mas serve para ser transformador para você. Eu acho que para esses momentos de transformação, eles são algo que são muito radicais. A gente vive vários momentos de transformação hoje e a gente vê isso, tanto da parte do feminismo, como da parte de minorias. Ou seja, para conseguir fazer com que se mude, é preciso ter um momento de radicalidade para dar aquele choque. Então, as Forças Armadas, elas fazem isso, elas se tornam, querendo ou não, em certo ponto, uma melhor pessoa. Não sei se eu fiquei 10 anos servindo, se eu seria uma melhor pessoa, mas durante aquele um ano que eu servi, eu sim me tornei uma melhor pessoa, cara, com certeza. Tanto é que a gente acaba recomendando para todo mundo. Vai, serve, é uma oportunidade de você se descobrir, de você descobrir outras habilidades suas, outras falhas, de você melhorar, de você saber trabalhar em equipe. Eu acho que aí é o canal mais importante, né, cara? Você aprender a colocar a vontade dos outros à frente da sua, né? Eu acho que as Forças Armadas, elas colocam isso porque elas a todo momento cara, trabalhar em equipe. É o seu grupo. Se o seu grupo fez merda, você vai pagar junto. Se você fez merda, o seu grupo vai pagar junto. Então você começa a colocar sempre os outros valores na frente dos seus. E lógico, isso para a parte de gestão, para o meio corporativo, é o que todo mundo quer, né? A pessoa que está lá na frente, liderando, Eu vou coordenando. te falar, Arthur, isso que você está falando é um puta de um insight, cara, que a gente estava conversando aí antes de começar a gravar, né? Da história da dificuldade de liderança e vaidade e tudo mais. E o médico tem muito esse problema, né? Porque a gente é muito egocêntrico, né? Você trabalha muito na tua realidade. Então, e muitas vezes eu, por exemplo, eu fui descartado das forças por causa da minha diabetes, né? Então não conseguia servir nunca. Mas quem pode, muitas vezes, foge, né? Arruma alguma forma de ficar com um excesso de contingência. E, na verdade, é uma baita de uma oportunidade de você conseguir modelar, né? Trabalhar em equipe, como você está trazendo, e pegar toda a parte médica, né? Que é algo que a gente hoje está precisando desses profissionais, né? Do caramba. Não cara, é bem uma real, assim, é você colocado frente a várias situações de estresse, que quando você é moleque, mano, você dá uma cagada pro negócio. Tipo assim, mas olha que a hora que você entra nas Forças Armadas, tudo parece um teatro.
passa um mês, você vê que não é tão teatro. Passam 2 meses, você já está vivendo aquilo e você começa a realmente... Eu acho assim, é uma coisa muito interessante mesmo, o quão transformador é isso, entendeu? Eu estou falando por mim e por algumas pessoas que eu conheço, né? Mas a experiência, para mim, por exemplo, que eu sempre me autoeduquei, não em termos de escola, mas em termos de vida, eu sempre trouxe as minhas verdades como verdades, porque apesar de todas as dificuldades, tudo ia dando certo do modo de vida que eu ia levando, com os meus conceitos e tal. Mas a partir do momento que você chega numa instituição que tudo que você faz não importa, que já tem uma regra pré-estabelecida, você começa a ter uma outra noção de realidade. Você começa forçadamente a saber escutar e ouvir, e, cara, isso é do caralho. Porque por mais que isso vá contra todos os seus conceitos e alguns valores que você vê, bom, beleza, mas isso também é uma forma de se levar a vida. Isso também é uma outra perspectiva. E, cara, isso às vezes entra como uma faca, né? Eu não sei se para quem teve toda uma história educacional, de família, de estrutura de estabilidade familiar interessante, se esses valores eles já começam a ser implantados mais cedo, só que para mim isso surgiu depois de velho, né? Eu fui um cara sozinho, e aí do nada você vive em equipe, e você precisa trabalhar junto com aquela equipe, porque senão a merda é muito grande, e ali, lógico, aí começam a se desenvolver as outras coisas, você começa a se destacar, pô, ali nas Forças Armadas eu já vi que eu tinha algumas habilidades de liderança, mas muito por quê? Porque eu era extremamente assertivo, porque eu era muito autoconfiante, e aqui não é qualidade ser autoconfiante, porque a minha vida me impôs a ser dessa forma, né, de tudo que eu faço precisa partir de mim, porque, cara, não dá para contar com a minha mãe, não dá para contar com meu pai, que vem de mim, e isso formado como uma criança, como um adolescente, e aí quando você chega na vida adulta, né, ou na gestão, ou nas Forças Armadas, você sabe assim, cara, eu resolvo o problema, eu sei fazer isso, é isso que dá certo, e é isso aí, e aí você começa a melhorar. Lógico, tem vários problemas disso também, coisas que a gente vai lapidando ao longo aí do amadurecimento da experiência, mas eu acho uma experiência do caralho servir as Forças Armadas, cara, achei, foi muito bom. Tá, beleza. Depois das forças, você volta, vai fazer a residência, faz lá os 3 anos, e durante esses 3 anos você já abre a cabeça e vai fazer alguma coisa ligada à tecnologia, ou fica focado nos 3 anos de residência? Só não, cara, eu sempre fui muito ligado em tecnologia, assim, né? Muito curioso, muito metidão e tal, de mexer nas paradas, de resolver de computador, sempre curti muito mexer em coisa de computador, de programação, de resolver esses probleminhas de computação. Nada muito aprofundado, mas pelo menos as coisas básicas eu conseguia resolver de uma forma simples. Então, assim, dentro da radiologia isso acaba ajudando, porque você começa a entender melhor como que funcionam os programas de laudo, como que resolve os pequenos problemas do dia a dia. E durante a própria residência também eu já comecei a trabalhar muito dentro da radiologia, então eu me expus muito cedo ao trabalho de radiologia, já desde o primeiro ano, já trabalhando ali com ultrassom, depois tomografia, e aí comecei a entrar. Naquela época, até no final da R3, eu entrei na Prevent, assim, um pouco mais cedo do que podia, uma coisa um pouco mais light. E aí, enfim, no R4, eu fiz o R4, né, para músculo esquelético, já junto com a preceptoria de residência, então eu era preceptor da residência, né, ficava lá na função de ensino, e fazia junto a especialização em músculo esquelético. E assim, aí, cara, a história começa a surgir. Aí eu entrei no Einstein, aí durante o R4 também eu entrei no Oswaldo Cruz, e aí assumi uma função de coordenação no Oswaldo Cruz. Você junto, isso, Arthur? Isso que eu queria como é te que é? perguntar. Não, você teve passagem, ou está ainda, agora depois me corrige aí. Oswaldo Cruz, Einstein, você passou no Star também, né? No Einstein eu fiquei, cara, no Oswaldo Cruz eu fiquei 2 anos, né, ficando mais na parte lá de plantão, e aí comecei a coordenar a escala do plantão, e aí, enfim, a gente começou a reestruturar toda a parte lá do plantão, foi um trabalho muito legal, que me ensinou muita coisa também, foi o meu primeiro contato, assim, pesado, profissional, como na função de coordenação. A própria preceptoria da residência já é uma função vamos dizer que de coordenação, assim, e tal, né, porque você responde para muitas pessoas, você tem uma posição não é de respeito, mas de que, você tem que passar uma mensagem, você tem que ensinar, você tem que educar, você tem que estar com várias situações. Mas no R4 também entrei já no Einstein, na parte de plantão e tal, e no Einstein eu continuo até hoje. Eu sou da equipe de músculo esquelético do
o MSK lá que eu mandei para você é músculo esquelético, né? O cara que não é da área é foda. E aí, hoje eu divido aí metade do meu tempo no Einstein, onde eu faço uma função bem assistencial, médica, lá com o grupo de músculo esquelético, e uma outra metade eu fico na Prevent Senior, onde a gente faz uma função mista, tanto operação como essa parte de gestão, aí ajudando o pessoal aí na coordenação da radiologia, e outras funções agora que começaram, né, de Prevent Senior Sports, e aí que daí eu estou na frente da parte de imagem e tal. E aí a ideia de Prevent que eu tenho, que, poxa, que a conversa que eu tive com o Pedro e tal, e que eu venho passando aí nos últimos momentos, é que é uma empresa que está crescendo e investindo muito nessa ideia de dados e tecnologia, tentando trazer uma operação mais rentável, vamos colocar dessa forma. Como é que você vê aí o caminho dentro dessas grandes organizações, principalmente aí de São Paulo, mas a gente coloca para o Brasil todo? Acha que é por aí mesmo, é o caminho que elas vão ter que seguir? Vai ficar muita gente pelo caminho? Como é que você vê isso? A resposta já está na pergunta, né? Cara, a gente tá tendo assim isso para quem vai um pouquinho mais a fundo em sistemas de saúde. A gente vê hoje alguns cenários muito fortes, né? Primeiro, essa tendência absurda à verticalização, né? Que quando e a grande verticalização que está acontecendo aqui são verticalizações de estruturas, que é o que o DASA está fazendo, a Reddor principalmente faz, né? A Apvida faz muito, que é o quê? Verticalizar a estrutura, você vai comprando hospital, clínica, laboratório, tal, e você vai unificando tudo dentro de um mesmo local, você vai formando toda a linha de cuidado do paciente em um mesmo player, né? O cara faz a prevenção, o cara faz o exame do laboratório, faz o diagnóstico, faz a cirurgia, faz a recuperação, beleza. E como você já ouviu a gente falar outras vezes em outras conversas, né, o próprio Pedro, existem as empresas que também verticalizam processos, né? Quando você estruturalmente, além das estruturas, o seu processo é verticalizado. Você tem toda uma mudança de cultura, tanto da empresa como dos próprios beneficiários, dos colaboradores, sobre o que é um sistema de saúde vertical de verdade. E aí, quando a gente começa a falar de verticalização, entra muito a história de dados, né? De tecnologia e da importância de você ter o maior número de informações dos pacientes. Por quê? Porque é através disso que você vai conseguir otimizar toda a linha de cuidado. Né? Por quê? Quando eu verticalizo algo, eu tenho que começar a pensar muito em custo-benefício. E é o que a gente sempre fala, é só pensar no SUS. Né? O SUS é um sistema de saúde verticalizado, ponto. Isso que a gente tem que entender, o SUS. Né? Se a gente pensar no conceito do SUS, é isso, sistema de saúde verticalizado. Existem algumas empresas privadas que estão tentando fazer isso, a Prevent Senior é uma, né? Que vão pensar que a Prevent Senior hoje é um sistema de saúde SUS-like, né? Que é privado, né? Que a pessoa paga uma mensalidade, né? Uma operadora de saúde vende plano, mas para sua vida ser cuidada, independente do que aconteça, cara, eu vou pagar um valor X e você vai cuidar da minha vida, né? Do começo ao fim, não do começo ao fim da vida, mas do começo ao fim da linha de cuidado, né? Do começo ao fim da vida também, logicamente. Só que para fazer isso de uma forma orgânica, sustentável, você tem que conhecer o paciente a fundo, você tem que ter muita informação dele, você tem que ter muita tecnologia, muito dado, reunir isso e organizar isso de uma forma muito óbvia. E todo esse discurso que eu estou falando, a gente está escutando várias pessoas falar isso né, em vários podcasts, entrevistas e tal, mas isso é o core do negócio. A hora que você consegue reunir todas as informações de um paciente num lugar só e você tem um acesso fácil a isso, você consegue otimizar o cuidado dele, você consegue fazer tudo mais rápido. E isso reflete em diminuir custo, conseguir entregar muito mais valor para o cliente. Então, na verdade, assim, o pilar disso para verticalizar um sistema é ter muito dado e ter muita cultura que favoreça com que isso seja implantado. Você acha que vai conseguir ter algum compartilhamento desses dados? Você acha que as estruturas vão conseguir se estruturar e utilizar isso em conjunto? Ou você acha que vão ter poucos vitoriosos aí nessa corrida? Cara, é difícil dizer. Eu acho que a tendência é que, assim, à medida que as coisas vão acontecendo, os grupos eles vão ficando mais flexíveis em questões morais e éticas. Então, eu acho que daqui a alguns anos, sim, a gente vai ter uma intercomunicação entre, por mais que tenham lá 3, 4 grandes players no Brasil atuando no sistema de saúde. Eu acho que
em algum ponto eles vão se falar, né? Eu acho que os pequenos grupos, como você tinha perguntado, eu acho que eles são grupos que dificilmente vão virar soberanos, mas provavelmente eles vão contribuir para os grandes grupos também crescerem, seja por incorporação, né? Ou tem uma startup que age num determinado ponto da linha de cuidado. Ela não está pensando em montar um sistema de saúde. Ela está pensando em montar um produto que ajude um sistema de saúde já feito. É muito difícil a gente criar algo hoje do zero que vire um sistema de saúde. Por quê? Porque já existem bons sistemas de saúde montados, né? E criar um sistema de saúde, você precisa ter prevenção, você precisa ter ambulatório, precisa ter medicina diagnóstica, você precisa ter laboratório, você precisa ter muita estrutura. É difícil começar isso do zero. Por isso que é mais fácil, às vezes, você criar algo pequeno e que, assim, cara, eu estou criando algo ou para ajudar um sistema, ou, eventualmente, eu vou criar uma coisa nova, genômica, que vai virar um produto só meu. Então, eu vejo isso, é uma coisa até que a Paula Matheus fala muito, né? Ou você vai para um caminho ou para o outro. Não, e você pega até a história da Prevent mesmo, né? O Eduardo e o Fernando começaram uma operação enxuta, né? O negócio foi ganhando uma proporção que quase que saiu do controle, né? Um negócio que, putz, ganhou uma escala absurda, mas inicialmente era um projeto, como você está falando, né? Quase um MVP, né? Sim, sim. Começou, cara, assim, uma empresa que tinha até outros objetivos, né, pequenos. Só que muito da construção do que é a Prevent Senior hoje, e a Prevent Senior hoje, por que ela se destaca em algum ponto? Porque a empresa estruturalmente tem uma verticalização, processualmente tem uma verticalização muito forte, porque ela foi construída já num modelo desse, com uma mentalidade assim, ela desde pequena, desde nova, ela já tinha uma mentalidade de crescer como SUS, né? De ter outros valores, outros propósitos. E é muito mais fácil você primeiro crescer processualmente como vertical e depois você ir verticalizando estrutural do que fazer o contrário. É muito complicado eu pegar um monte de dinheiro de um fundo, comprar vários hospitais, vários negócios, e agora chegar e falar assim, olha, vamos virar um grupo de saúde verticalizado. Como é que você vai chegar para o médico, falar para o cara, para a equipe, e falar assim, agora vocês não ganham mais por procedimento, agora vocês ganham, é o seu período de trabalho, e a gente tem que fazer um negócio diferente, vocês não vão, agora não é mais assim, quanto mais você trabalha, mais você ganha, não, agora quanto menos você trabalha, mais você vai ganhar, porque você vai estar gerando mais valor para o cliente. Isso é difícil, chegar a fazer isso do nada, então foi muito mais fácil para a Prevent, isso por quê? Porque a Prevent já nasceu assim. As outras empresas grandes, e aqui sem também julgamento de valores, as outras empresas estão verticalizando de fora para dentro, né? A Prevent verticalizou de dentro para fora. Então é algo muito mais fácil, cresceu assim, nasceu assim. Quem trabalha lá sabe como funciona, já veio assim. Então o mindset é outro. Isso é talvez... a verdade a cultura empresarial é muito forte. No final das coisas, tudo se resume a pessoas, né? Sobre como as pessoas estão encarando isso, né? E esse é o grande desafio, né? Por isso que aí vai vir o papel de lideranças que conseguem implementar uma cultura forte. O Pedro é um cara que faz isso muito bem, né? Ele deixa muito claro quais são os propósitos da empresa, né? Outros diretores também fazem isso de uma forma tão boa quanto, né? Mas são pessoas que deixam muito claro e conseguem mostrar assim, cara, a gente trabalha desse formato, dessa forma. Por quê? Por causa disso, disso, daquilo. E não é de um dia para o outro que você mostra para alguém como que o negócio funciona. Isso leva semanas. Não é assim, pá, dá um toque, o cara, não, beleza. Não, isso é uma coisa que demora. É difícil você mudar, principalmente a parte médica, né? Com aquela questão de vaidade e tal. É difícil você mudar a mentalidade de um médico. Não, e isso que você está colocando é brilhante, né, cara? Você entra na cultura, você se adequa ou não, né? Então, você pegar várias culturas diferentes e você ter que criar uma nova, né? É puxado, né? Por isso que muitas vezes dá errado, né? Faz todo sentido isso. Me diz o negócio, em relação aos teus cursos aqui, ó. Você colocou aqui para mim. Então, o Design Thinking no Einstein, o Mentoring de Executivo do FGV e o MBA da PUC, que todo mundo fala bem pra caramba. Vamos lá, desses três aqui especificamente. Olhando aí agora, é sempre fácil criticar a obra pronta, né? Qual que você fez mais diferença na tua vida e na tua história? O que você indica aí para um amigo que está jovem aí, começando, vamos colocar parecido com o teu aí, de certa forma empreendedor, gosta de tecnologia, o que fez mais diferença aí para a tua vida? Ou não tem um?
Não, cara, eu acho que são cursos, são coisas bem diferentes, assim, né? Eu acho que cada um ajudou num ponto de construção diferente, né? O MBA, cara, quando você começa a fazer o MBA, logicamente o MBA é algo para você estar fazendo algo administrativo, muito prático, e você começa a estudar teoria sobre isso, né? O MBA, né, para quem assim não tem muita familiaridade, é algo que traz para você muito mais sobre questões humanas, sobre coisas de relação interpessoal, sobre relacionamento humano, é muito mais psicologia do que qualquer coisa analítica, né? As coisas analíticas elas vão vindo até mais para o final, mas um MBA desses administrativos é extremamente interessante quando você já está em vias de assumir algum cargo de gestão ou que já esteja assumindo um cargo de gestão, porque muito do que é estudado no MBA você tem que colocar isso em prática no seu dia a dia, seja em função de liderança, seja em função de coordenação, porque senão essas coisas vão se perdendo. Então, assim, fazer o MBA só por fazer, tudo bem, beleza, você vai desenvolver algumas habilidades, você vai aprender conceitos sobre autoconhecimento, você vai aprender conceitos sobre feedback, sobre como se relacionar com pessoas, sobre como liderar, né? No caso desses de gestão em saúde, sobre vários conceitos aí de saúde no geral, de gestão em saúde, compliance, todas as burocracias que existem no meio de saúde. Então, assim, é um curso longo, né? Você está lá 2 anos fazendo algo que realmente transforma a sua vida. Com certeza o MBA é o mais importante disso. Só que as outras atividades periféricas, elas contribuem muito, né? Você vai fazer um design thinking, você está pensando muito mais em estratégias de como inovar, né? De como fazer o processo de inovação. E só que o próprio processo de design thinking, é uma experiência muito legal, porque você começa também a ter outras visões de mundo sobre assim, nossa, como que se desenvolve algo, como que surge algo. E você fica, aliás, você se torna uma pessoa muito mais empática depois disso, né? Você começa a saber muito mais se colocar no lugar do outro. A parte do mentoring, cara, foi porque a gente tem um programa de mentoria para residente, tanto no Hospital das Clínicas como lá no Einstein. E foi o que eu achei. Cursos, Arthur? Como é que é? Você que bancou esses cursos ou alguma estrutura que você estava vinculada que te Não, investiu em você? esses cursos eu já fiz tudo depois que comecei a ganhar dinheiro, né, cara? Trabalhando, comecei a ganhar grana, aí fui investindo nisso, né? Mas o mentoring específico, né? Então, tem esses programas de mentoria para residente no Hospital das Clínicas, também lá no Einstein. E aí eu comecei a participar e gostei, e aí a coordenadora me convidou para cuidar junto disso aí, né, fazer a gestão aí desse programa de mentoring lá no Einstein. E eu assim, bom, vou fazer algo profissional então. E aí eu fiz o curso de mentoring aí na GV, que também foi puta de um curso legal, porque, de novo, assim, é muito mais psicologia do que qualquer outra coisa, e no final das contas a gente sempre fala, cara, tudo se trata de pessoas. Gerir é saber lidar com pessoas, né? Uhum. A gente fica achando que tem que... Não, cara, é tudo sobre gente, né? E tudo isso que eu tô falando, por MBA, tal, design thinking, inovação, biodesign, biodesign, cara, é tudo sobre pessoas. E fica até repetitivo, porque é engraçado, porque todo o começo desses cursos de gestão, cara, é gestão do quê? Gestão empresarial. Sim, mas você vai estar gerindo pessoas, você não vai estar gerindo máquinas. E é tudo sobre lidar com gente, porque esse é o reflexo geral do negócio, né? Porque a hora que você consegue lidar com gente de uma forma muito coerente e sensata, você consegue motivar um time, você consegue fazer com que aquilo seja extremamente eficiente, e esse é o grande desafio, né? É muito fácil, fica muito claro entre você ter um líder legal gerindo um grupo de 100 pessoas e um que não é legal gerindo um grupo de 100 pessoas, o quanto aquilo rende. Então, no final das contas, aprender a lidar com gente, né, cara? Tudo isso só ajuda você a aprender a lidar com gente. E aí, outro ponto, teu lado dos esportes. Como é que você consegue conciliar a tua vida aí, trabalhar pra caramba, tá no Clubhouse aí, fazendo um monte de mentor e como é que tá malhando pra caramba? Como é que me coloca até onde é que é o vício do CrossFit, onde é que ele apareceu, mas fala aí questão de time aí, que isso é a minha maior curiosidade. Cara, esporte para mim é terapia, né? É questão de saúde mental, assim. Eu até forço um pouquinho, por quê? Eu acho que o esporte, cara, que isso seja talvez a principal mensagem da nossa conversa. Cara, o esporte realmente é algo transformador, né?
porque você muda suas capacidades, né? Você consegue ficar com um condicionamento físico melhor, e aí você aguenta mais o tranco durante o dia, você se torna muito mais autoconfiante, a autoestima fica melhor, né? Pô, você dorme, aquela dormida é recuperadora, você produz mais, a endorfina fica lá em cima, tudo fica melhor, né? Então eu procuro sempre, cara, fazer esporte todo dia. Pô, e qualquer coisa, ou seja, correr 20 minutos, seja fazer um crossfit igual um maluco lá à noite. Ah, não, chega à noite morto, cara, toma uma dose de café, toma um pré-treino, sei lá, meu, se vira, mas vai. E eu tento fazer isso todo dia. Lógico, às vezes você morre, mas, cara, mas você tem aquela sensação de missão cumprida e a cabeça fica legal, porque não é fácil se encarar aquele alto rendimento profissional e tal, para mim, longe de esporte. Então, se você for pegar qualquer galera que está muito maluca, assim, trabalhando e que se dedica a muitas coisas, a galera tem uma carga de atividade física alta, né? Porque isso realmente faz você produzir mais, né? Você até acha que, pô, mas eu tenho... Cara, às vezes aquela meia hora de esporte, ela vai te produzir, fazer você ter um rendimento muito maior no outro dia. Tipo assim, absurdamente maior. Os caras acham que, não, tô perdendo dinheiro. Não, você vai ganhar dinheiro no outro dia. Inclusive, se você fizer isso, né? Se a gente colocar no fato dinheiro. Então, cara, eu faço tudo. CrossFit, malho de leve, corro pra caramba. Né, o surf tá um pouco mais baixo agora. Entrei no mundo aí no kitesurf, tô até olhando aqui pra prancha agora. Entrei no kitesurf aí já tem uns 2 anos, inclusive tava de férias agora, estourei o joelho fazendo kitesurf, mas é isso aí, só se machuca quem se expõe. Pô, várias outras coisas aí que também eu curto fazer, mas, cara, sempre wake foi uma outra coisa que eu comecei a fazer, a hora que começou a ganhar um troquinho a mais, deu para fazer uns esportes mais de elite, né? Snowboard foi outro que eu também comecei a fazer depois de velho, pô, para mim foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, em termos de adrenalina, só que agora, enfim, não deu mais para fazer em função de pandemia e tal, então temos várias coisas aí, cara. E você é adepto a que a base é igual e ajuda, do wake, do kite e tudo mais, ou cada um é uma pegada diferente? Não, ajuda, Amigos cara. que falam um lado ou falam outro. Não, ajuda, mas o principal lance é a coragem. O kite dá muito medo no começo, o wake também dá muito medo. Só que a hora que você começa a se expor aos riscos, começa a saltar, começa a cair de cara na água e ficar meio tonto, você começa a perder o medo, aí você começa a arriscar mais. E aí você começa a evoluir mais no esporte. Só que, lógico, começa a acontecer tipo isso, tava lá, foi saltar, caiu errado, pum, estourou o colateral medial. Faz parte, tamo aí. Daqui a pouco melhora e vamos para a próxima. Não, do caramba. Me diz o negócio, aí pensando em futuro, Arthur, você tá, porra, voando aí profissionalmente, te admiro pra caramba, acho que você tá aí trilhando aí um caminho super bacana. Precisa aí de associar a construção de família, tá pleno no trabalho, esse é o caminho. Como é que você vê isso daí aí em termos de desenvolvimento de ser humano? Esse é o melhor tema para se falar, né, cara? Desenvolvimento de ser humano, né? Aqui a gente pode ficar horas falando sobre isso. Porque é o que eu realmente acho mais importante. Existem várias formas de você desenvolver um ser humano, né, cara? Só que desenvolver o ser humano, eu acho que entra no ponto de, primeiro, saber a história do ser humano, né? Eu acho muito engraçado, muito legal que hoje existem muitas ferramentas, né? Que existem muitas ferramentas que você consegue tirar um retrato do ser humano, né? Traçar um perfil psicológico, uma personalidade dele. Só que esse retrato não conta a história de como que esse ser humano foi formado para chegar até ali. Mas é importante ter essa ferramenta de detecção. E aí existem outras ferramentas que vai fazer com que você descubra a jornada, porque é na jornada, descobrindo a jornada, e você, principalmente você mesmo descobrindo a sua jornada de como chegou até ali, que você vai conseguir se desenvolver como ser humano, né? A história de desenvolvimento como ser humano, independente de estrutura familiar, né? Tô casado, ou profissional, ou com filhos, mas até aquele ponto, a história do ser humano, ela é um filme de tudo que ele passou, né? Para o cara estar ali, ele pode ter passado por várias coisas. Eu passei por várias coisas, algumas boas, outras ruins, né? Mas eu consegui me construir como ser humano
e muito olhando a minha jornada. E vou falar, isso demorou muitos anos, cara. Né? Foram muitos anos para eu começar a desenvolver essa coisa de entender sobre autoconhecimento e tal. Porque, você, quando é moleque, você não dá muita bola sobre, assim, cara, a minha história vai influenciar em como eu vou me desenvolver como ser humano. E você não percebe isso. Você só percebe isso quando você já é o ser humano naquele ponto. E aí você olha para trás, e aí alguém, né, seja uma terapia, seja um psicólogo, seja qualquer alguém lá que tenha mais experiência que você, fale e mostre assim, cara, muito do que você é hoje é em função disso, disso, daquilo. Então, para mim, assim, cara, o desenvolvimento do ser humano, ele é muito baseado em autoconhecimento. É um jargão falar isso, mas só que muita gente nem sabe que existe isso. Muita gente nem sabe que existem outras formas de se viver e de se pensar. Né? Eu posso até puxar um parênteses para mim. Assim, em função de eu precisar me educar muito sozinho, tudo que eu trouxe para mim como verdade eram as verdades. Por quê? Cara, eu levei a vida dessa forma. Não tinha alguém para falar assim para mim, tipo, faz isso, faz aquilo. Não, eu que tive que fazer isso. E foi dando certo. Poderia ter dado errado? Poderia, mas foi dando certo. Então eu me criei um adulto que era muito baseado, assim, cara, em tudo que eu fiz e vivi foi por causa de mim. Vamos pensar assim, sendo radical do jeito de falar. Foi por causa de mim. Então, esse é o jeito de levar uma vida. Imagina você ser um ser humano que acha que o seu jeito de levar a vida é basicamente o... Cara, talvez seja um dos poucos jeitos de levar a vida. E é muito legal quando você aí começa a conflitar com outras pessoas que estão no mesmo lugar que você e vê que, assim, cara, a história do cara foi diferente, daquela menina foi diferente, daquele cara foi diferente, e todos estão aqui. E muita gente não enxerga isso. Muita gente leva muito tempo para enxergar isso, para perceber que várias histórias podem formar um ser humano tão legal quanto, né? E aí, lógico, é muito difícil perceber isso sozinho, né, cara? Você precisa de ajuda. Você precisa de pessoas ao redor, seja roda de amigos, seja profissional, que começam a ligar o celular, o que você está fazendo talvez não seja interessante. Pô, cara, mas eu sempre fiz assim. Não, mas não é interessante. E aí a gente volta lá no MBA, na gestão. Cara, lá no comecinho, toda aula, primeiro começo sempre fala isso, cara. Antes de tudo, aprenda a se relacionar com pessoas, aprenda a escutar, né? E aí a gente vem toda essa história de desenvolvimento humano, cara. A família, eu acho que é uma coisa fundamental, cara. Uma estrutura familiar, ela é fundamental. Arthur, mas você não tem uma estrutura familiar hoje. Não, enfim, separei, eu não tenho filho, tenho uma guarda compartilhada de um cachorro e tenho uma outra cachorra. Mas, por exemplo, eu tenho uma irmã que eu faço a função de pai para ela. Então, assim, eu há anos cuido da minha irmã, tanto de parte financeira como, né, um pouco de assistência emocional também. Então, assim, eu também tenho esse papel de pai, um pouco diferente, mas tenho, né? Tem uma outra estrutura familiar, seja por tio, por amigos. Você percebe que eu não falo da minha mãe porque minha mãe não está mais entre nós, mas morreu muito cedo. Mas eu tenho em algum grau de estrutura familiar que me dá esse apoio. Não é o que a gente considera como ideal, que algum outro fala de estrutura familiar ideal, mas é uma estrutura familiar, né? E me formou assim, com alguns problemas, sim, problemas que eu devagar vou desenvolvendo, vou melhorando, vou aperfeiçoando, e tudo isso vai tendo reflexo tanto no profissional, como em relacionamento, como no esporte, enfim, você vai se construindo e isso tende a ir melhorando, né, cara? Caramba, Artuzão, do caramba. Não esperava essa conversa nesse nível de profundidade, não. Do caramba, cara. Parabéns. Muito, muito, muito legal mesmo. Para a gente dar um desfecho aqui, fazendo aí algo que, pelo menos aparentemente, pelas mídias sociais, que eu tenho acompanhado aí, parece que está te fazendo muito bem, tá? Que é a história do Lead Futuro. Comenta um pouquinho para a gente aí do que é, como é que está sendo bom para você aí, botar aí até quase que um jabá do Lead Futuro aí, que eu acho legal para caramba da gente botar para cima processos que estão dando certo aí, estão ajudando os outros. Cara, o LEAD é um grupo de líderes empresariais, executivos, né, que já é muito consolidado em São Paulo aí, no Brasil, né, isso já de décadas, né, e aí existe o LEAD Futuro, que são, vamos pensar que é o LEAD, mas para pessoas mais jovens, né. Uhum.
E é um grupo que você se associa e tal, e você faz um puta network, por quê? Então, vamos pensar o Lead Futuro, esse principal aqui de São Paulo. É um grupo aí que tem aí 300, 400 membros, né, que se reúnem aí de forma recorrente, semanal, né, em vários temas, em várias áreas, e você vai começando a criar network. E o network é, dentro do mundo empresarial, dentro do mundo corporativo e tal, é a grande ferramenta para ajudar tanto em empreendedorismo, para ajudar tanto em oportunidades e tal. O Lead Futuro hoje, ele é presidido por uma mulher, né, que é a Laís Macedo, que faz essa função de coordenar um grupo de network de uma forma extraordinária, né? É uma pessoa que tem uma puta de uma habilidade de comunicação social. Ela era antes membro, conselheiro aí do LEAD, o grupo principal, central, né, das pessoas, vamos dizer, mais velhas, vamos falar assim. E ela assumiu o Lead Futuro já tem algum tempo, e no final do ano passado ela realmente comprou, vamos dizer que a empresa, e hoje ela que coordena tudo isso e faz toda uma série de eventos, de encontros e tal, que, cara, que é uma coisa que gera uma oportunidade de você se relacionar com pessoas, de ser mentorado, de mentorar, de conhecer, que é uma coisa assim inacreditável. Realmente, na hora que você começa a viver isso, você percebe que você não precisa ser o rei, você precisa ser amigo do rei. Networking é isso, cara. Né? Você precisa se relacionar com pessoas, você precisa colocar pessoas certas nos locais certos e com outras pessoas certas. E aí você consegue, às vezes, transformar muitas situações. Você coloca, putz, o cara que tem... o cara é head da parte de ensino de uma instituição junto com outro que tem uma startup de ensino da tal. Cara, qual era a oportunidade de eles conversar, às vezes, ao vivo? E dali começam a surgir várias coisas. Então, o Lead Futuro realmente é uma coisa assim, transformadora, né? Todos esses grupos que mexem com network, eles são transformadores, cara. Isso é muito importante as pessoas se exporem a isso, porque você começa a ver várias outras realidades. Você começa a conviver com pessoas fora do seu nicho, com pessoas fora da sua caixa. Você começa a ter visões muito diferentes daquelas que você vive. Pô, eu sou da área da saúde, mas eu convivo com gente do mercado financeiro, com gente da advocacia, com os empreendedores completamente alucinados com empreendedorismo. E aqui a gente já puxa o parênteses, né? O médico, ele é o extremo oposto do empreendedor, né? O empreendedor é o cara que vive por propósito, sabendo, sei lá, quando que ele vai ganhar. O médico é o oposto. É o cara que só vive sabendo quanto ele vai ganhar. Ele só vive quanto, se eu trabalhar, eu ganho, ponto. Né? Então é muito legal ter esse choque de realidade, porque você começa também a descobrir vários outros valores de ser humano que movem o mundo. Você vê assim, porra, olha isso, cara. O que eu achava que era certo, do jeito dele funciona muito melhor. Então, as oportunidades desses grupos de network, elas são essas, cara. Quem não participa, cara, tenta participar de alguma coisa, porque faz muito bem para a saúde mental, inclusive. Arthur, valeu, cara, muito bom, excelente, cara, pô, te agradecer imensamente aí pelo teu tempo, parabéns pela história, não sabia nem aí um milésimo desse sacrifício todo aí que foi construir essa história aí para você, parabéns por ter conseguido dar a volta por cima, um puta de um exemplo de que é só a gente focar, trabalhar, ter a resiliência e conseguir aguentar as porradas aí da vida que a gente consegue chegar em algum lugar. Pô, faz tuas considerações aí. Brigadão aí pelo teu tempo, cara. Não, beleza. A última fala é sobre oportunidade, cara. Tudo que você falou agora foi sobre mérito, mas o que muda mesmo é a oportunidade, cara. Nada disso seria possível só pela força de vontade, cara. São raríssimas as exceções das pessoas que conseguem chegar lá única e exclusivamente por talento, né? E a gente tem um exemplo disso no Brasil muito claro, né? Cara, as oportunidades são o que realmente transforma, entendeu? Eu acho que é dali que você expõe o maior número de pessoas até a chance de fazer alguma coisa. Eu tive muitas oportunidades, seja por apoio familiar, outros, de amigos, de parentes, de mães de amigos que sempre me apoiaram muito, mas o que falta realmente é oportunidade, cara. Mérito, beleza, as pessoas conseguem também por mérito chegar lá. Só que, cara,
foquem na oportunidade, não defendam o discurso da meritocracia. A meritocracia, ela é muito legal se você teve oportunidade, se você não teve, é muito complicado. Só poucos conseguem sobreviver a isso. Então, o foco é a oportunidade, cara. Encerro a minha fala aí, cara. Obrigado pela oportunidade e pela oportunidade. E é isso aí, a gente vai se conversando. Valeu, tamo junto. Um abração, Arthur. Vai seguir teu Abração. dia aí. Até mais, cara.